Eu sou a Alice e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Tá, eu vou começar falando da esofagite eosinofílica. Na introdução, cabe ressaltar que a esofagite eosinofílica ela foi descrita pela primeira vez há cerca de 30 anos em um paciente com disfagia e marcada infiltração esofágica por eosinófilos. Até recentemente, a eosinofilia esofágica foi atribuída especialmente à esofagite do refluxo ácido, mas nos últimos 5 anos, a esofagite eosinofílica, ela também conhecida como esofagite alérgica primária ou esofagite eosinofílica idiopática, ela tem sido considerada uma importante e prevalente entidade clínico-patológica independente, ocorrendo tanto em crianças como em adultos. Os principais sintomas são disfagia e impactação alimentar, e em crianças, dor epigástrica e vômitos também são comuns. Alguns pacientes podem desenvolver estenose esofágica. O número de eosinófilos no esôfago necessários para o diagnóstico da esofagite eosinofílica é discutível, e esta definição tem sido dificultada por diversos estudos utilizando diferentes critérios histológicos. Quanto à definição, cabe ressaltar que a esofagite eosinofílica é uma doença na qual os sintomas digestivos altos estão associados à infiltração eosinofílica do epitélio escamoso ou dos resíduos mais profundos do esôfago. E nem os sintomas nem a eosinofilia respondem à administração de um inibidor de bomba de prótons. Quanto à epidemiologia, a esofagite eosinofílica ela é uma doença que tem distribuição mundial, com prevalência ainda não conhecida, mas que parece ser crescente. É mais comum no sexo masculino, contudo pode acometer principalmente de todas as faixas etárias. Quanto à fisiopatologia da esofagite eosinofílica, cabe ressaltar que a estreita correlação com a atopia, em combinação com o aumento da imunoglobulina E específica positiva no soro ou em testes cutâneos alergeno-alimentares, sugere que há um processo inflamatório alérgico patológico na esofagite eosinofílica. A inflamação alérgica ela é caracterizada pela ativação de um subgrupo de células T auxiliares, denominadas células TH2, que definem uns perfis específicos de citocinas proalérgicas, incluindo IL-4, IL-5 e IL-13, que promovem a formação de anticorpos IgE e recrutamento, maturação e ativação de mastócitos e eosinófilos. Além de uma abundância de eosinófilos no esôfago, a esofagite eosinofílica ela também é caracterizada pela infiltração de células T e uma maior expressão de citocinas TH2, incluindo IL-5. Os principais alérgenos alimentares relacionados são leite, soja e ovo. Existem evidências de que alérgenos ambientais também podem estar envolvidos. Quanto aos exames complementares, a gente tem os exames laboratoriais, com a presença de eosinofilia, que é comum, variando nas diversas séries, entre 30% a 100%, assim como estão aumentados os níveis séricos de IgE em 20% a 60% dos pacientes. Também temos esofagograma, endoscopia, pH-metria esofágica, manometria esofágica e ecografia endoscópica. Nas imagens, a imagem A, ela representa uma imagem endoscópica do esôfago, mostrando uma traqueização. E na imagem B, a gente tem uma prevalência abundante de uma infiltração eosinofílica. Pode passar. Quanto ao tratamento, após o diagnóstico, todos os esforços devem ser feitos para identificar os alimentos que estão associados a sintomas e infiltração eosinofílica. Nos pacientes com esofagite eosinofílica por atopia, devem-se evitar alimentos e ou
areoalérgenos identificados nos testes alérgicos. Embora esse tipo de dieta melhore os sintomas e seja capaz de reduzir o número de eosinófilos em biópsias da mucosa esofágica de pacientes com esofagite eosinofílica, muitas vezes essa medida é insatisfatória. E por isso, muitas vezes é recomendada uma consulta a um alergista para a realização de testes cutâneos e raio. Agora a gente vai falar sobre divertículos esofágicos. Os divertículos esofágicos, eles são protusões de uma ou mais camadas da parede do órgão para fora de sua luz. Os divertículos, eles podem ser classificados quanto à localização, etiologia, pode ser congênitos ou adquiridos, quanto à fisiopatologia, que pode ser pulsão ou tração, e anatomopatologia, que podem ser verdadeiros ou falsos. A fim de evitar termos em desmasia, optamos por citá-los com mais bem sendo referenciados, usando a localização anatômica. O primeiro deles que a gente vai falar é o divertículo de Zenke. O divertículo de Zenke, também chamado de faringoesofágico ou hipofaríngeo, é o tipo mais frequente observado, respondendo por cerca de 70% dos casos de divertículos esofágicos. Ele trata-se de uma protusão extraluminal de parte da mucosa hipofaríngea na junção do músculo cricofaríngeo, com fibras transversais, e do músculo constritor inferior da faringe. Essa região onde ocorre a irrigação é conhecida como triângulo de Killian e considerada um ponto bastante fraco do tubo digestivo. A fisiopatologia do divertículo é bastante complexa e ainda hoje motivo de frequentes discussões. A teoria mais aceita na atualidade é de que um incompleto relaxamento do esfíncter esofágico superior durante a deglutição leva a um aumento da pressão do bolo alimentar contra a frágil área de Killian, ocasionando a herniação mucosa nesse ponto. Na imagem, dá para a gente ver meio que o crescimento do divertículo. A última imagem da direita mostra ele meio que em sua fase avançada. Pode passar. Dando continuidade, as principais complicações relacionadas com a presença de um divertículo de Zenke são desnutrição, pneumonia por aspiração, abscesso pulmonar, bronquiolitasia, perfuração inadvertida durante o procedimento invasivo, sondagens, endoscopia digestiva alta, ecocardiograma transesofágicos, hemorragias, ulcerações e câncer na mucosa diverticular. Divertículos assintomáticos ou oligossintomáticos não demandam tratamento específico. Aconselha-se ao paciente portador de tal condição mastigação exaustiva, evitar grandes volumes de alimentos sólidos em uma mesma deglutição, ingestão de líquidos concomitante às refeições sólidas. A persistência ou agravamento de sintomas geralmente indica a necessidade de intervenção cirúrgica. E na imagem a gente tem a imagem do divertículo em um raio-x. Agora é o divertículo médio esofágico. São considerados os subtipos de divertículo esofágico mais raro, respondendo por cerca de 10% dos casos. Eles podem estar relacionados com transtornos da motilidade esofágica ou com a presença de processos inflamatórios e cicatriciais do mexicino. A maioria dos casos é assintomática. Entretanto, eles podem causar disfagia, regurgitação e dor torácica. O exame radiológico mostra os vestículos geralmente na altura da bifurcação traqueal, predominando no lado direito, com boca larga. A manometria esofágica, ela pode mostrar diversos padrões de desmotilidade e sempre deve ser realizada antes de qualquer decisão terapêutica. O tratamento preconizado é a diverticulectomia por videotoracoscopia direta e isolada, caso não haja distúrbios motores concomitantes. Associa-se à diverticulectomia a miotomia extramucosa longitudinal nos casos que se acompanham de desmotilidade. Tem também uma imagem de raio-x do divertículo médio esofágico.
Agora, o divertículo epinefrênico. Os divertículos epinefrênicos são raros, respondendo por cerca de 20% de todos os divertículos esofágicos. Eles se localizam no terço distal, em geral próximo ao diafragma, e predominam no lado direito do órgão. Estão comumente associados a distúrbios motores do esôfago, como acalasia, elevadas pressões em repouso no esfíncter esofágico inferior e o esôfago em quebra-nozes e desmotilidade inespecífica. As manifestações clínicas atribuídas aos divertículos epinefrênicos são disfagia, regurgitação e sintomas respiratórios. Tais sintomas podem estar relacionados também com os distúrbios motores concomitantes. Complicações envolvem perfurações, abscessos e hemorragia. Eles são identificados em exames radiológicos contrastados do esôfago, sendo solitários na maioria dos casos. O tratamento só está indicado quando há sintomatologia importante ou na presença de complicações. Pode passar. Agora, o câncer de esôfago. Quanto à epidemiologia do câncer de esôfago, cabe ressaltar que os tumores do esôfago, historicamente, eles apresentavam uma prevalência relativamente baixa, mas atualmente a incidência é crescente. E em 2002, não se mencionava o câncer de esôfago entre as 17 primeiras neoplasias determinantes de óbito. Agora, estamos assistindo a importantes mudanças no comportamento do câncer de esôfago. E em mais de 90% das vezes, esse câncer é carcinoma de células escamosas ou adenocarcinoma. Uma estatística do INCA, publicada em 2007, revela que de 93 pacientes operados com câncer de esôfago entre 1997 e 2005, 47 deles apresentavam adenocarcinoma e 44 carcinomas de células escamosas, e apenas 2 pacientes tinham tumores de outras origens. Quanto aos fatores etiológicos, os tumores malignos do esôfago em nosso meio são, em geral, diagnosticados tardiamente, quando a doença já se encontra em estágio avançado e com poucas chances de tratamento curativo. Embora não se consigam identificar fatores de risco em grande número de pacientes acometidos pela doença, o conhecimento de possíveis riscos pode permitir medidas com o intuito de diagnóstico precoce. A apresentação clínica e o prognóstico. A disfagia é o principal sintoma, sendo de 75% a 90% das vezes, seguida por odinofagia. É também comum um relato de hiporexia e perda ponderal. Esta é considerada fator de prognóstico sombrio quando ultrapassa 10% da massa corporal. A odinofagia pode sinalizar a ulceração do tumor, dor torácica e dor irradiadas para as costas em geral. Estão associadas à invasão de estruturas nervosas no mediastino, sendo sinônimo de mau prognóstico. A perda de peso, estado clínico deteriorado, acometimento tumoral transhumoral e formação de fístula esôfago-brônquica, por sua vez, são determinantes de mau prognóstico também. Quanto ao diagnóstico e estadiamento, o American Joint Committee on Cancer estabeleceu um sistema de estadiamento dos tumores do esôfago, baseado na descrição da lesão tumoral, dos linfonodos locorregionais e das metástases e a distância. O estadiamento clínico, que considera a extensão da doença antes do tratamento, é baseado em história clínica, exame físico com especial atenção aos gânglios supraclaviculares e cervicais, biópsia, exames laboratoriais, endoscopia e métodos de imagem como ultrassom endoscópicos, tomografia computadorizada e tomografia por emissão de próstons. A análise multivariada mostra que, além da avaliação prognóstica dos estágios, baseada em TNM, também são indicadores independentes de mau prognóstico, como a presença de disfagia, presença de mais de 10% da massa corporal, tumores muito grandes
idade avançada e micrometástases linfonodais. Quanto ao tratamento do câncer do esôfago, cabe ressaltar que, quanto ao tratamento dos tumores de origem epitelial, pacientes com tumores epiteliais, mais especificamente os carcinomas de células escamosas e os adenocarcinomas, em geral, estão na quinta e sexta décadas de vida. São frequentemente tabagistas, alcoolistas e apresentam outras comorbidades, que os colocam a princípio em situação de risco cirúrgico elevado. O tratamento cirúrgico é, até o momento, o único que pode proporcionar a cura. Quanto ao tratamento do tumor inicial, nota-se avanço considerável da endoscopia no tratamento dos tumores do trato digestivo como um todo, mas especialmente no esôfago e estômago. Os tumores restritos à mucosa do órgão devem, quando possível, ser tratados por via endoscópica. A incidência de complicações graves é baixa, bem como sua mortalidade. No planejamento do tratamento endoscópico dos tumores esofágicos, é fundamental a utilização da ecoendoscopia. Dessa forma, é possível determinar precisamente a extensão do tumor em profundidade na parede do esôfago e o risco de metástase linfática. Quanto ao tratamento avançado, nessa fase a cura é excepcional e a recidiva tumoral no intestino posterior ocorre em até 50% dos pacientes no prazo de aproximadamente 2 anos. O tratamento cirúrgico acarreta elevada morbidade pós-operatória e o paciente tem sua qualidade de vida extremamente comprometida. A indicação do tratamento cirúrgico com mera finalidade de controle da disfagia parece insuficiente para justificar o sofrimento do pós-operatório. A associação da radioterapia e quimioterapia, sem a realização de cirurgia, é capaz de controlar a doença locorregionalmente, devolver a capacidade de ingestão de alimentos à custa de morbidade e mortalidades aceitáveis.